pessoal, eu sou a Isabelle e eu tô de volta aqui no canal, dessa vez para falar sobre O Colecionador, do John Fawkes. Bom, esse clássico O Colecionador foi escrito em 1963 e foi o primeiro romance do John Fawkes. Ele ficou por muito tempo aqui no Brasil indisponível e esgotado, até que a Dark Side resolveu lançar esta edição lindíssima, como vocês podem ver, e que contém a introdução de ninguém menos que o Stephen King, que eu aconselho a vocês a ler depois de ter lido a história, porque ela contém spoilers, e ainda um pós-fácil que fala sobre todas as referências artísticas presentes nesse livro. Bom, aqui a gente tem a história do Frederick Clegg, que é um doido. Ele é completamente louco, ele é um psicopata, e ele vive ali a sua vidinha medíocre, trabalhando, totalmente solitário, e seus dois únicos hobbies na vida são colecionar borboletas e alimentar o seu amor platônico / stalkear uma jovem chamada Miranda Gray. A Miranda, ela é uma jovem, como eu disse, que está na faculdade de artes, e ela tem uma posição social um tanto quanto melhor do que a do Frederick, e por isso ele acha que ela é uma pessoa inatingível, então ele sempre a observa ali à distância, mas ele sabe tudo o que acontece na sua vida. Ele inclusive tem ciúmes de alguns possíveis namorados dela e tal, bem doido. Tudo muda quando o nosso senhor Frederick ganha na loteria. E aí ele passa a ter muito dinheiro e muito tempo disponível, e ele acha que a partir de agora ele pode ser de alguma forma interessante para Miranda. E com o intuito de chamar a sua atenção e de fazer com que ela o conheça, ele resolve sequestrá-la. Ele monta um plano muito louco na sua cabeça, sequestra a Miranda com o intuito de que ela o conheça e resolva morar com ele pro resto da vida. Gente, eu avisei que o cara era doido. Eu falei antes que ele era o psicopata. Bom, o livro ele é dividido em 4 partes, inclusive partes bem grandinhas. São 4 partes e são narradas pelo Clegg e pela Miranda. A primeira parte a gente acompanha os devaneios e as loucuras do Clegg até ele chegar na elaboração do seu plano, que ele acha extremamente justificável, e também os primeiros momentos ali dele com a sua hóspede, como ele mesmo a trata. E a gente vê que apesar dele ser um psicopata por trás de um sequestro que tem um plano inclusive brilhantemente elaborado, então assim, a casa, o método que ele usa, tudo é muito meticulosamente pensado para que este plano funcione. Apesar disso tudo, quando a gente vê ele se relacionando com a Miranda, a gente vê que ele é uma pessoa extremamente submissa. Ele faz tudo o que a Miranda quer, ele inclusive falta um pouco de personalidade ali pro personagem, e ele acaba nutrindo um complexo de inferioridade muito grande. Muitas vezes a Miranda mesmo se explora desse complexo de inferioridade, mas ele também acaba se fazendo meio que de coitadinho em muitos momentos. E aí a gente tem essa primeira parte com toda essa história até um ponto chave ali do sequestro. E aí a gente volta na segunda parte com a Miranda contando numa forma de diário todos os dias do seu sequestro. Então começa no primeiro dia que ela foi sequestrada e tá ali naquele porão de uma casa, num ambiente super inóspito mesmo, ela não vê nem a luz do dia, e a gente ela vai contando até chegar neste mesmo ponto chave que parou a primeira parte. A parte da Miranda, eu acho que assim, as 2 palavras que descrevem mais é angústia e desespero. Você tá ali vivendo com o psicológico de uma pessoa, de uma vítima de um sequestro, da pessoa em cárcere, como eu disse, que ela não tem nem como ver a luz do sol, então privada daquela de liberdade, ela começa a ter assim altos e baixos e as mais diversas reações que se possa imaginar dentro desse cenário. Então ela odeia o Frederick Clegg. Clegg é mais fácil. Ela odeia o Clegg, ela quer fazer de tudo pra fugir, ela não aguenta mais ficar ali, mas ao mesmo tempo chega um momento da história que ela mesma percebe que, querendo ela ou não, ela tem uma relação sim com ele, não que ela goste dele, em momento nenhum ela afirma isso, mas ela considera que ela tem uma relação ali e que de alguma forma essa relação tem que ser cuidada.
Não chega a ser uma síndrome de Estocolmo, porque ela não ama ele, ela não o idolatra, ela não passa a gostar dele em momento nenhum. Isso fica muito claro. Mas ela assume sim essa coisa estranha ali que eles têm e que ela tem que aprender a conviver com isso. Essa é a parte boa do livro, né? É a parte que explora o psicológico dele, das loucuras do Clegg, de como que ele bola todo esse plano, e a parte da Miranda, né? De ele estar ali presa e vivendo essa experiência que ninguém deveria passar na vida. Essa é uma parte excelente do livro. John Fawkes faz isso, assim, de uma forma muito, muito boa. Agora, a Miranda, ela é uma chata. Ela é muito, muito, muito chata. A parte do diário dela é extremamente arrastada, extremamente lenta, porque ela fica lembrando da vida dela e ela própria tem um certo amor platônico com um cara mais velho de fora, e que o cara também é um escroto, velho. E ela fica ali nutrindo, ela idolatra ele, ela aceita tudo que ele fala como a maior verdade do mundo. E além de tudo, essa questão da classe social nessa época, que foi 1963, ainda era muito mais forte do que é hoje em dia. E ela é muito prepotente, muito mimada, então ela se esconde muito por trás de todas essas vantagens que ela tem, e ela usa muito disso em cima do Clegg, e ela é uma chata. E aí, como já é uma repetição de uma coisa que já foi contada, tudo bem que por olhos de outras pessoas, mas é uma repetição da história, fica muito arrastado, e foi assim, sofrido de ler essa parte. Mas enfim, as duas partes finais, né, a terceira e a quarta, a gente volta até a narração do Clegg, e é o desfecho de toda a história. A gente chega a algum momento ali que a gente já sabe o que vai acontecer com a Miranda, não é nada surpreendente, o que não é ruim. Eu achei legal, achei coerente, eu acho que tinha que ter sido isso mesmo. Eu acho que não porque o final ele não é surpreendente que ele é ruim. Mas o grande ponto ali, o grande destaque no fim fica mesmo pro Clegg, pro desenvolvimento que o personagem tem dentro da história e como que ele termina. E aí com o questionamento que você fica e com a conclusão que você chega a respeito deste maníaco louco, desvairado de tudo. Bom, como eu apontei pra vocês, eu fiquei muito insatisfeita sim com algumas coisas da história, então eu esperava muito mais disso, desse livro, né, desse livro, principalmente porque todas, eu acho que assim, eu vi uma resenha que realmente falava que é um livro 8 ou 80, ou você ama ou você odeia. Eu assim, não odiei, mas eu esperava mais. Como eu disse, essa coisa da Miranda, ela foi uma personagem que não me desceu em momento nenhum. Eu senti a angústia dela sim, mas ela era muito chata, cara, muito chata, eu fiquei muito irritada. E também um pouco da falta de personalidade do Clegg, de assim, ele é um psicopata, ele fez todo um plano, arquitetou tudo, ele é extremamente submisso a Miranda. E eu acho que ele podia ser um pouquinho menos, ele podia ter um pouquinho mais de presença, sabe? Eu acho que isso também me incomodou. Então, são os dois únicos personagens da história, os dois personagens me irritaram em diversos momentos, então por isso que a leitura não foi 100% prazerosa, eu acredito. São opiniões muito pessoais, então eu acho que você tem que ler pra ver o que você vai achar dessa história. Eu classifiquei como um livro bom, sim, um livro ok, mas não achei as mil maravilhas que todo mundo por aí anda falando. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês leiam O Colecionador e tirem as suas próprias conclusões, porque é muito difícil quando é uma questão tão pessoal assim, do fato de eu ter me irritado, principalmente com os personagens. Então não é uma crítica à escrita do John Fawkes de maneira nenhuma, é uma percepção minha como leitora, e por isso eu acho que vocês têm que ter a sua própria experiência. Fica aí a dica deste livro e desta edição maravilhosa. Eu espero vocês no próximo vídeo e até lá!